Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Aqui é o professor Murilo falando. Espero que vocês estejam bem aí. E hoje eu envio para vocês, pessoal do sétimo ano, o nosso último material de apoio para a realização das tarefas do diário de aprendizagem, né? Nós já fizemos a atividade 1, atividade 2 e atividade 3. E hoje, com esse material de apoio, a gente vai fazer a atividade 6 do diário de aprendizagem, né? Que é uma atividade que fala sobre a capoeira, né? Então eu preparei esse material, já vou mandar aqui para vocês. E então a gente vai poder fazer esse material e já concluir aí as atividades do diário de aprendizagem do quarto bimestre, tudo bem? Vamos lá então, fazer uma leitura aqui juntos? Ao longo desse ano, vimos como se organizou a colonização deste território, que mais tarde seria formado o Brasil, pelos portugueses. O que chamamos de colonização foi um processo de ocupação por estados nacionais europeus, como Inglaterra, França, Holanda, Portugal e Espanha, dos territórios do continente americano, após os europeus o descobrirem. Desconsiderando as populações que aqui já viviam, a população nativa, também chamada de povos originários, os povos indígenas, né? Os europeus se apossaram do território e impuseram suas instituições políticas, econômicas, religiosas e culturais aos povos indígenas, em um processo violento de escravização, estupro e genocídio. O objetivo da colonização era a exploração econômica desses territórios, através da produção de gêneros agrícolas, para o enriquecimento dos estados nacionais europeus colonizadores, como vemos com o historiador Caio Prado Júnior. Se vamos à essência da nossa formação, veremos que, na realidade, nos constituímos para fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros. Mais tarde, ouro e diamante, depois algodão e em seguida café, para o comércio europeu. Nada mais do que isso. Então, pessoal, aqui resumidamente, né, nós já até falamos desse assunto aí no segundo bimestre, né? A colonização, então, né, o que significa essa palavrinha colonização? Ela foi um processo em que as terras aqui do continente americano, elas foram tomadas pelos povos europeus, né? Pelos estados nacionais europeus. E eles tinham o objetivo, com a ocupação dessas terras, a produção aí, né, de gêneros agrícolas, a exploração dos recursos naturais para revender na Europa e enriquecerem cada vez mais, né? Quando os europeus então chegaram nas terras aqui do continente americano, eles desconsideraram que aqui já viviam pessoas, já haviam populações estabelecidas aqui, né, os chamados povos indígenas, e através de um processo aí violento, né, de escravização, genocídio, eles se impuseram nesse território e tomaram conta desse território durante muito tempo, durante muitos séculos, a fim aí então de explorar os recursos naturais desses territórios e promover aí um acúmulo de capital, um acúmulo de um enriquecimento para esses países que estavam lá na Europa, tá? Então isso aconteceu com o Brasil, né, que foi colonizado por Portugal, mas não apenas com o Brasil, com os países vizinhos do Brasil, né? Os países aí que hoje são Argentina, Uruguai, Bolívia, Chile, né, Peru, Colômbia, ou seja, toda a América do Sul, toda a América Central também, né, México, região do Caribe ali, a América do Norte também, os Estados Unidos e o Canadá, todas essas regiões do nosso continente, do continente americano, foram ocupadas pelos povos europeus com esse objetivo. Diante da resistência indígena à escravidão, e também como forma de intensificar a acumulação de capitais para as metrópoles, que eram os países colonizadores, né, os europeus, eles lançaram mão da escravização de pessoas nativas do continente africano, criando um comércio de pessoas para realizarem os trabalhos nas colônias americanas. Então, como os povos indígenas, né, no caso aqui do Brasil, se recusaram a serem escravizados, né, e também como uma forma aí de
desses países europeus conseguirem obter mais lucro, mais dinheiro através de um comércio de pessoas, de tráfico de pessoas, né? Onde eles sequestravam pessoas na África e traziam para o Brasil para trabalharem como escravas, é que então se dá a implantação da escravidão africana. Ou seja, a escravização de povos indígenas que não havia dado certo, eles substituem pela escravização de pessoas que vieram do continente africano para o Brasil. A região da América que se tornou o nosso país, o Brasil, foi colonizada por Portugal e era chamada de América Portuguesa. De 1500, ano em que os portugueses aqui chegaram, até 2020, que é esse ano atual, né? Nós já contamos aí, pessoal, 520 anos de história. Desse tempo total de existência, 322 anos foram de exploração colonial pelos portugueses, o que significa que 62% do total da nossa história fomos explorados pelos portugueses. Já no que se refere à escravidão, esta só acabou no ano de 1888, o que representa 75% do total de nossa história. Isso significa que em 75% do tempo total da história do Brasil, vivemos sob o regime escravista, o que significa também 3/4 de nossa história. Parece que a escravidão acabou faz tempo, mas com esses números, percebemos que a maior parte do tempo de nossa história estivemos sob esse regime violento. Aqui eu até fiz 2 gráficos para vocês, né? Para vocês poderem ver aí visualmente, né? O peso que tem na nossa história, na história do Brasil, a colonização, né? Ou seja, a exploração desse território pelos europeus, e o peso que tem na nossa história também a escravidão. Então, olha só, nesse primeiro gráfico, o período de colonização do Brasil, né? Que é esse período que está em azul. Ou seja, a maior parte do tempo da nossa história, 62% do total da história do nosso país, nós fomos aí colonizados por Portugal. Nós tivemos a nossa riqueza, né, do país, os recursos naturais e tal, extraídos para enriquecer os estados europeus. E o gráfico 2 mostra pra gente a questão da escravidão, né? Do total da nossa história, toda essa parte que está em azul, ela foi o período que nós vivemos sob o regime escravista, o que dá 75% da nossa história, pessoal. Ou seja, a esmagadora maioria, parte do total da nossa história, nós vivemos sob a escravidão. É sob esse passado violento, colonização e escravidão, que o nosso país é constituído. A colonização e a escravidão na formação do nosso país devem ser entendidas da mesma forma como um alicerce está para uma casa. Para uma casa, o alicerce é aquilo que estrutura a construção da casa, ou seja, é uma parte muito importante. É sob esse alicerce que a casa se ergue, se constrói. Da mesma forma, na história do Brasil, a colonização e a escravidão podem ser entendidas como aquilo que alicerça a constituição do nosso país, ou seja, é a estrutura do Brasil. É sobre essa estrutura que vamos nos formar e nos desenvolver política, econômica e socialmente como uma nação. Então, pessoal, por que é importante, né? Nós termos a consciência, né? Termos o conhecimento do que foi a colonização e do que foi a escravidão. Porque, como ela faz parte da maior parte da nossa história, né? A gente pode olhar para elas como aquilo que nos estrutura, como se fosse o alicerce da nossa história. Então vamos entender um pouquinho, né? Recordar, na verdade, que a gente já conversou um pouquinho, como que era aí a sociedade colonial, né? Como que era a vida na sociedade na época que o Brasil era uma colônia. A sociedade que se constituiu no Brasil era estamental, isto é, dividida em estamentos, ou seja, em faixas que dividiam as pessoas em categorias. Não havia, neste momento, a ideia de cidadania que temos hoje, onde se pretende que todos sejam iguais perante a lei. Então hoje, né, pessoal, nós temos essa noção de cidadania, né, de que nós somos cidadãos, ou seja, de que todas as pessoas têm direitos, né, de que todos são iguais perante a lei. Mas quando o Brasil foi colônia, essa noção não existia, essa ideia de cidadania não existia. Né? O que existia era que a sociedade
era dividida em categorias. As pessoas que viviam aqui no Brasil eram divididas em categorias, né? Ou seja, a desigualdade era natural, né? Se hoje nós temos a noção de que todos são iguais perante a lei, naquele mundo lá que o Brasil vivia no período colonial, o normal era que as pessoas fossem desiguais, né? Naturalmente desiguais. Então é uma sociedade, né, que ela vai se formar, sobretudo no Nordeste, primeiramente, né? Isso no começo da colonização, porque vai ser lá no Nordeste que vai ser a concentração da produção de cana-de-açúcar. Ela vai ser uma sociedade patriarcal, né? O que é uma sociedade patriarcal, galera? É uma sociedade em que quem tem o domínio de todas as esferas da vida, né? Seja na política, na economia, dentro da casa, ou seja, no ambiente privado, no ambiente doméstico, quem tem o domínio, o poder nessa sociedade são os homens, né? São os homens que aí vão ser expressados aí na figura do senhor de engenho, né? Que era o dono da fazenda. Então ele não era apenas o dono da fazenda, mas ele era o dono da sua esposa, ele era o dono da igreja, ele era o dono da venda, ou seja, era um sujeito que tinha o poder sobre todas as esferas da vida das pessoas. Era uma sociedade também rural, né? Ou seja, não era uma sociedade muito urbanizada, né? Até porque a produção da cana, né? A produção desses gêneros agrícolas se davam, né? Num ambiente rural. E era uma sociedade, então, escravocrata, ou seja, pessoas eram escravizadas, né? Para fazer todos os tipos de trabalho. É um mundo em que o trabalho braçal ele é visto como algo inferior, né? É algo inferior. Então os escravos assim tinham que fazer tudo, não apenas trabalhar na produção da cana-de-açúcar, mas também servir um copo da água para o senhor de engenho, porque o senhor de engenho jamais iria ele mesmo se dar ao trabalho de pôr um copo d'água para ele tomar. Isso deveria ser feito por um escravo, né? E a gente percebe como isso hoje marca muito a história do Brasil ainda na atualidade, né? Muitas pessoas ricas hoje, ou de classe média alta, têm empregados até para lhe servirem um copo da água, né? Ou seja, são costumes, galera, que ficaram do período colonial até hoje. Costumes escravocratas. Aqui nessa figura, né, nós temos uma representação dessa sociedade, que é uma pirâmide, né, que vocês podem ver que no topo da pirâmide, então, esses aristocratas, né, os senhores de engenho, que detêm o poder político, o poder econômico, o poder no ambiente doméstico. Os homens livres, né, eram pessoas que não tinham poder, não tinham dinheiro, mas não eram escravizados. E na base dessa pirâmide, as pessoas que eram escravizadas, que era a que se constituía aí na maior parte da população. É nesse contexto que nos formamos como país, ou seja, a partir de uma instituição violenta como a escravidão. Só para as Américas foram capturados mais de 6 milhões de africanos. Desse número, estima-se que 4,9 milhões tenham sido enviados forçadamente para o Brasil. Não podemos nos esquecer também que os filhos das pessoas que foram escravizadas também eram escravizados, perpetuando o sistema escravista e multiplicando esses números. Dessa forma, é possível afirmar que para compreender o Brasil é necessário entender o processo de escravidão. Ou seja, não podemos pensar que a escravidão foi um fenômeno histórico pontual que ficou no passado. Ao contrário, a escravidão estruturou o surgimento do Brasil como país e lidamos até hoje com esse legado. Resistência à escravidão e a luta pela liberdade. Então, né, pessoal, quando a gente geralmente fala para os alunos que a maioria da população era uma população que era escravizada, sempre vai haver a pergunta, né? Mas se eles eram a maioria, por que eles não acabavam com isso, não lutavam contra isso, né? E sim, eles lutavam contra isso, apesar de todas as dificuldades, né? A grande dificuldade, né, era que eles tinham sido raptados, sequestrados de um outro continente e trazidos para uma terra que eles desconheciam. Além disso, quando eles chegavam aqui, eles eram separados daquelas pessoas que eles já conheciam, né, que tinham vindo com eles no mesmo navio. Então, tudo isso para dificultar, né, aí
possibilidades de resistência, né, contra a escravidão. Mas mesmo assim, eles desenvolveram várias lutas em prol aí da resistência e também lutando por sua liberdade. Apesar de toda a violência empreendida pelos europeus, os portugueses aqui no Brasil, né, no caso, contra os africanos, engana-se quem pensa que as pessoas escravizadas sofriam tudo isso passivamente. São muitas e muitos os heróis e as heroínas que, mesmo em condições adversas de escravidão, empreenderam fugas e revoltas, atuando contra o regime escravista. A luta e a ação contra regimes de opressão chamamos de resistência. É como resistência ao regime escravista que surgem os quilombos. Quilombos, então, eram territórios em que os refugiados negros do sistema escravista se reuniam e ali constituíam um projeto de sociedade alternativo àqueles em que eles estavam inseridos. Nos quilombos, muitos costumes e organizações sociais africanas, terra de origem dos cativos, eram desenvolvidos em uma vida comunitária. Também eram recebidos nos quilombos indígenas, homens e mulheres livres, perseguidos pelo regime colonial. Então, pessoal, os quilombos aí vão ser aí uma das mais fortes expressões da resistência dos negros contra a sua escravização e da luta pela sua liberdade, né? Então, os quilombos eram territórios em que pessoas que eram escravizadas fugiam das fazendas e se reuniam ali naqueles lugares para construir uma vida em comum com outras pessoas que eram perseguidas pelo regime colonial. E aí, não apenas outras pessoas escravizadas, mas também indígenas que estavam fugindo, e também homens e mulheres brancos, né, não negros, né, livres, né, que também fugiam ou precisavam de alguma ajuda. Então, isso que eram os chamados quilombos. Um dos quilombos mais importantes durante o período colonial foi o quilombo de Palmares. Ele surgiu já no final do século XVI, por volta de 1597, e foi destruído em 1694, quando o bandeirante Domingos Jorge Velho empreendeu uma expedição e destruiu o quilombo, causando a morte dos seus líderes, como Zumbi de Palmares e sua companheira Dandara. Zumbi e Dandara são hoje reconhecidos como alguns dos grandes heróis da resistência negra à escravidão, até hoje. É por representarem a luta pela liberdade da população negra que o dia 20 de novembro, que foi o dia da morte de Zumbi, foi escolhido como o Dia da Consciência Negra. O quilombo de Palmares localizava-se nas capitanias onde hoje estão os estados de Pernambuco e Alagoas. Agora nós vamos conhecer então uma outra forma, uma outra expressão da luta pela liberdade e contra a escravidão e contra o racismo, que é a capoeira, né? A capoeira aí que vai ser tema da nossa atividade do diário de aprendizagem. Ao chegarem ao Brasil, os africanos perceberam a necessidade de desenvolver formas de proteção contra a violência e repressão dos colonizadores brasileiros. Eram constantemente alvos de práticas violentas e castigos dos senhores de engenho. Quando fugiam das fazendas, eram perseguidos pelos capitães do mato, que tinham uma maneira de captura muito violenta. Os senhores de engenho proibiam os escravos de praticar qualquer tipo de luta. Logo, os escravos utilizaram o ritmo e os movimentos de suas danças africanas, adaptando a um tipo de luta. Surgia assim a capoeira, uma arte marcial disfarçada de dança. Foi um instrumento importante da resistência cultural e física dos escravos brasileiros. A política da capoeira ocorria em terreiros próximos a senzalas. Senzalas eram galpões que serviam de dormitório para os escravos e tinham como funções principais a manutenção da cultura, o alívio do estresse do trabalho e a manutenção da sua saúde física. Muitas vezes, as lutas ocorriam em campos com pequenos arbustos, chamados na época de capoeira ou capoeirão. Do nome deste lugar surgiu o nome dessa luta. Então, pessoal, a capoeira aí vai surgir aí, né, como a gente está vendo aqui, como uma forma aí de proteção, né, para essas pessoas que estavam sendo escravizadas durante a colonização. Então, os escravizados, eles utilizavam, né, o ritmo das danças africanas para
disfarçar uma luta. É por isso que a capoeira é ao mesmo tempo uma dança e é também uma luta, né? Já que os escravizados não podiam lutar, porque isso era visto como algo perigoso pelos senhores de engenho, eles lutavam, mas disfarçavam essa luta com as suas danças típicas que existiam lá na África. Mas a capoeira ficou proibida durante muito tempo. Até o ano de 1930, a prática da capoeira ficou proibida no Brasil, pois era vista como uma prática violenta e subversiva. A polícia recebia orientações para prender os capoeiristas que praticavam essa luta. Em 1930, o importante capoeirista brasileiro, Mestre Bimba, apresentou a luta para o então presidente Getúlio Vargas. O presidente gostou tanto dessa arte que a transformou em esporte nacional brasileiro. 3 principais estilos de capoeira. A capoeira possui então aí 3 estilos que se diferenciam nos movimentos e no ritmo musical de acompanhamento. O mais antigo, criado na época da escravidão, é a capoeira Angola. As principais características desse estilo são o ritmo musical lento, golpes jogados mais baixos e muita malícia. O estilo regional, criado por Mestre Bimba, caracterizava-se pela mistura da malícia da capoeira Angola com o jogo rápido de movimentos, ao som do berimbau. Os golpes são rápidos e secos, sendo que as acobracias, não são utilizadas. Já o terceiro tipo de capoeira é o contemporâneo, que une um pouco dos 2 primeiros estilos. Este último estilo de capoeira é o mais praticado na atualidade, porém é importante ressaltar que a capoeira é uma só, a capoeira de Angola, considerada a mãe dos outros estilos e mais próxima da capoeira jogada pelos escravos africanos. E aqui só para terminar, uma curiosidade, em 26 de novembro de 2014, ou seja, há 6 anos atrás, a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, declarou a roda de capoeira como sendo um patrimônio imaterial da humanidade. De acordo com a organização, a capoeira representa a luta e a resistência dos negros brasileiros contra a escravidão durante os períodos colonial e imperial de nossa história. Dia 3 de agosto aí é o dia do capoeirista, Então, pessoal, só para encerrar, a gente vai aí olhar para a capoeira, não apenas como um esporte, não apenas como uma luta, não apenas como uma dança, mas como uma expressão cultural de luta e resistência, à escravidão pelos negros brasileiros e também como uma luta pela liberdade, tá bom? Hoje em dia a capoeira aí todo mundo quer fazer, É um esporte muito bacana, mas a gente tem que também ter essa consciência de que ao fazer capoeira, nós estamos aí celebrando toda uma história nossa, Estamos aí celebrando a luta pela liberdade e a luta contra o racismo, A luta antirracista que é fundamental nos dias de hoje, tudo bem? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês me chamem aqui. Um bom final de semana aí e até mais.